Está começando mais um Ao Pé da Letra. A tentativa de no mundo eu me entender é mais segura se mais longe eu enxergar. Se eu buscar com acuidade perceber que eu não sou só isso aqui. Há muito por trás das cortinas esse véu que me explica, me define bem melhor. Eu não me culpo se não sou como pensei, pois sou obra da ação de Deus. Sou um espírito que anda pelo universo a procurar. O Pai me deu a vida pra eu me melhorar. Sou um espírito que sempre busco aprender, me educar. Agradeço porque existo, por poder lutar nessa trilha que me eleva, que me faz poder amar. Essa música, Sou um Espírito, nos remete ao primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, quando Kardec começa o estudo dessa obra portentosa, O Livro dos Médiuns, com o título Há Espíritos. E ele faz uma análise muito interessante. Ele diz que a essência da compreensão da própria mediunidade, e aí eu posso estender da própria doutrina espírita, da própria existência humana, do sentido da vida, toda a análise é do eu espírito, que ele faz didaticamente uma separação quando ele diz que para simplificar a fala, as explicações, as análises, toda a obra da codificação, ele usaria a palavra alma para o espírito encarnado e a palavra espírito para o desencarnado. Mas isso seria uma expressão didática, porque na verdade a essência é o espírito. Então, diz que todo estudo que se faz de mediunidade e todo estudo que se faz de espiritismo, acrescento eu, deve partir do entendimento do eu espírito. A gente precisa mudar essa colocação de dizer o espírito. Porque quando a gente fala o espírito, é algo exterior, é o outro, é ele, é algo imaginário, é algo fluido, intocado, intocável, né? O espírito é algo abstrato. O espírito é algo distante de mim. Eu vi um espírito, eu senti um espírito, existe espírito. São colocações em que você vê claramente que a ideia comum, ideário comum, é de que espírito é algo exterior, ele espírito. Mas não é o que o espiritismo nos ensina. Eu espírito. Eu espírito. Eu espírito ocupo um corpo físico. Então a gente diz muito assim, meu espírito. Eu posso falar meu corpo, mas não meu espírito. Porque quem está falando é o espírito, através
do próprio corpo. Então, a gente precisa mudar essa consciência de que espírito é algo exterior para introjetar isso. Eu sou espírito. Eu, espírito, é que interajo, que vivo momentaneamente num corpo físico. E isso tem profunda repercussão na minha consciência existencial. Porque eu começo a perceber que eu estou num processo evolutivo em que eu necessito conquistar a minha espiritualização. Que é o que o autor coloca aqui. Eu preciso buscar aprender e a educar. Agradeço porque eu existo e por lutar. Então essa é a consciência que a gente precisa desenvolver, de espírito. O que é o espírito? Na verdade, nós nunca tivemos uma definição do que é o espírito no espiritismo, porque não há palavras para definir essa condição, porque a única coisa que a gente sabe é que espírito não é matéria. O que é o espírito, a gente não sabe. Então nós somos de uma essência, não é, ainda indefinida, mas seres que têm a consciência e oportunidade de se manifestar na matéria. A matéria existe em função do próprio espírito. E isso precisa repercutir na minha mente para verificar a importância de eu valorizar a minha encarnação. Que é esse perceber. Eu gosto muito de uma frase de Chico Xavier, quando ele dizia certa vez que ele, a cada manhã, fazendo uma referência à própria existência, a cada manhã eu visto o meu uniforme de trabalho para viver, de certa forma, a vida menor. Porque junto dos meus amigos, na dimensão espiritual, eu vivo a vida maior. Então, nós vivemos duas vidas ao mesmo tempo. Nós vivemos duas existências. Nós somos seres interexistenciais. Nós existimos na dimensão material e nós existimos na dimensão espiritual. Todas as noites, nós afastamos do corpo físico. Todas as noites nós afastamos do corpo físico e vivemos que vida? A vida de espírito. O corpo ficou na cama. E o eu espírito é que está vivendo. Inclusive é muito interessante, muitas pessoas dizem assim, eu nunca vi um espírito. Isso é uma questão de ponto de vista. Porque você vê espírito toda noite. Quando você dorme e afasta do corpo físico, você já sonhou? Pergunto. Todos nós já sonhamos. Quando você sonha com alguém que já morreu, você está vendo um espírito de alguém que já morreu. Quando você sonha com alguém que está vivo, você está vendo o espírito de alguém que está encarnado. É alguém que deixou também o corpo na cama e que foi encontrar com você. Então, a nossa vida de espírito é muito mais intensa do que nós imaginamos. Se você imaginar que você dorme 8 horas por dia, você tem 8 horas de vida de espírito. Tem gente que dorme mais. Vive mais do lado de lá do que de cá. Ou seja, a vida de espírito, nossa, é muito intensa. Então, a gente precisa ter essa compreensão para entender melhor as questões espirituais que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo estuda o espírito. Estuda o quê? Estuda o ser humano. O espírito nada mais é do que o ser humano. Então não é algo místico, exterior, né? É exatamente a nossa própria essência, da qual precisa ser valorizada. Nós precisamos entender essa dinâmica. Então, todas as vezes que a gente falar de espírito, não pensamos em algo estranho, exterior. Pense num ser humano e que saiu do corpo físico
continua ser humano do mesmo jeito. Porque a gente tende também a falar dos desencarnados, dos espíritos, como se não fossem mais seres humanos. Ou a gente os eleva demais, ou os diminui demais. Há uma perda, né, do referencial só porque deixou o corpo físico. Ninguém se torna anjo e ninguém se torna demônio só porque deixou o corpo físico. Então, eu sou um ente criado por Deus, espírito, e que vou ocupar quantos corpos forem necessários até que eu me desprenda do ciclo reencarnatório e passe a dominar mais a minha própria consciência, a minha própria dinâmica. Então, enquanto espírito, eu preciso trabalhar a minha espiritualização. Através da oração, da meditação, através da prática do bem, são fatores extremamente importantes para o trabalho da minha espiritualização. Tem gente que tem medo de espírito. O que é ter medo de espírito? É medo de alguém que está desprovido do corpo físico. Nós precisamos ter medo de espírito. O espírito não vai fazer com as pessoas nada. Às vezes o espírito encarnado pode fazer, o desencarnado não. A ligação, ela é sempre mental. Então a nossa compreensão de espírito precisa evoluir. Eu sou um espírito que comanda um corpo físico. E, portanto, eu preciso trabalhar a minha espiritualização na melhor compreensão da existência para o meu progresso espiritual. É isso aí. Sou um espírito. Muito obrigado.